Há momentos no ministério em que o coração da professora se pergunta em silêncio: será que tudo isso vale a pena mesmo? São dias em que a sala parece pequena demais para o tamanho do seu cansaço, em que as mesmas rotinas se repetem como se nada estivesse mudando, em que o esforço parece desaparecer dentro de um ministério que quase ninguém nota. É nesses dias, justamente nesses, que Deus sussurra algo que não se aprende em livros, nem se mede em números. O maior preparo dele acontece longe dos aplausos. Antes de Davi tocar palácios, ele tocou ovelhas. Antes de enfrentar gigantes, ele enfrentou o silêncio. Antes de ser visto, ele foi escondido. E é esse Deus, o mesmo que treinou Davi nos campos ignorados da vida, que hoje treina você no ministério que muitos não percebem, mas ele observa atentamente. Essa mensagem é para a professora que se sente pequena, cansada ou invisível. É para aquela que ama profundamente, mas às vezes duvida se está colhendo algo. É para quem continua firme, mesmo quando ninguém aplaude. Prepare o coração, porque aquilo que você chama de rotina, Deus está chamando de campo de preparo. E ali, Ele está formando algo em você que será maior do que você imagina. Este será o assunto do vídeo de hoje. Então, bora pro conteúdo? Oi, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos. Quando pensamos em Davi, é fácil lembrar do grande rei, do adorador que tocava harpa ou do guerreiro que derrubou Golias. Mas antes de tudo isso, existe um detalhe precioso que muitas vezes passa despercebido. O preparo de Davi aconteceu no campo, longe dos holofotes, no silêncio da rotina, fora dos olhares das multidões. E é neste lugar escondido que encontramos lições profundas para os professores do ministério infantil. O campo de Davi poderia até ser bonito, mas não era confortável e não tinha plateia. Era poeira, cheiro de ovelha e uma constância cansativa, mas foi ali que Deus o treinou para batalhas gigantes. O que parece perda de tempo, para Deus é processo. E no ministério infantil não é diferente. Assim como Davi cuidava de ovelhas que ninguém valorizava, a professora cuida de pequenos que muitos não enxergam como prioridade, mas Deus vê. Ele vê cada esforço, cada aula preparada tarde da noite, cada história contada com amor, cada criança acalmada, cada oração feita para os pequeninos. No campo, Davi aprendeu a ser fiel no pequeno. Ele enfrentou o leão e o urso quando ninguém estava olhando. Ninguém aplaudiu, ninguém registrou, ninguém postou. Mas Deus anotou cada vitória secreta. E é exatamente assim com a professora. Muitas das suas maiores batalhas são vencidas quando ninguém vê. Uma criança difícil que um dia abriu o coração, uma mãe que não valorizava e de repente reconhece, um aluno que parecia não aprender e enfim entendeu a verdade bíblica. São vitórias silenciosas que moldam o coração da líder antes de moldar o futuro da criança. O campo também é lugar de intimidade. Davi aprendeu a ouvir Deus em meio ao silêncio, ao vento entre as árvores e ao som da terra. No ministério infantil, a professora precisa dessa mesma sensibilidade. Antes de ensinar as crianças a ouvir a Deus, ela precisa cultivar um coração que discerne a voz do pastor. O que sustenta um ministério frutífero não é a criatividade da atividade, mas a intimidade do coração. A professora que caminha com Deus no secreto ensina com autoridade no público. Além disso, o campo treinou Davi para desafios que ele nem sabia que enfrentaria. Quando ele matou o leão e o urso, não sabia que um dia enfrentaria um gigante, mas Deus sabia. E há lutas no ministério infantil que a professora só vence porque foi treinada em desafios menores. Paciência com uma turma agitada, sabedoria com os pais, adaptação rápida, criatividade na pressão, amor quando não recebe nada em troca. Cada pequeno desafio é um treino para algo maior que Deus está te preparando.
O campo também ensina identidade. Enquanto seus irmãos estavam na guerra e eram vistos como fortes, Davi era apenas o pastor, mas foi o campo que deu a ele a identidade que Deus honrou. A professora do Ministério Infantil precisa lembrar: não importa se os outros não veem grandeza no que você faz, Deus vê, e Ele escolhe pessoas que são fiéis no secreto para cumprir propósitos grandes no público. E por fim, existe uma verdade poderosa: sem campo não existe Golias, sem anonimato não existe autoridade, sem constância não existe crescimento. A professora que abraça o campo, o lugar do processo, da prática, da repetição, da dependência, é a que Deus levanta para gerar transformação nas próximas gerações. Então, quando o desânimo bater, quando a rotina parecer repetitiva, quando o ministério parecer pequeno, lembre-se: você está no campo do preparo e Deus faz coisas grandiosas em terrenos simples. O que Ele está construindo em você hoje será a força que vai derrotar gigantes amanhã. Não só os seus, mas gigantes que ameaçam o coração das crianças que você lidera. Deus não desperdiça campo. Ele não coloca ninguém em lugares escondidos para punição, mas para formação. O campo é o útero onde Deus gera ministérios maduros. É ali, naquele ambiente que ninguém disputa, que Ele trabalha dimensões do coração que jamais seriam tratadas sobre aplausos. Há uma profundidade espiritual no campo que só quem vive entende. É quando você ensina para 3 crianças como se fosse 30. É quando prepara uma aula com excelência, mesmo sem reconhecimento. É quando você ama crianças difíceis que revelam suas próprias limitações internas. É quando você é fiel no que ninguém vê e Deus registra no que ninguém imagina. E aqui está o ponto mais profundo. O que Deus constrói em você nesses terrenos simples não é pequeno, é eterno. Deus não forma guerreiros no palco. Deus forma no campo, no silêncio, no cansaço, no ordinário do dia a dia. O que você sente como repetição, Deus chama de lapidação. O que você chama de pouco, Deus chama de raiz. O que você pensa que é só mais um domingo, Deus usa como tijolo de uma fortaleza espiritual que sustentará muitas vidas. Porque os gigantes que ameaçam as crianças não são de carne e osso, são gigantes de identidade, ansiedade, confusão, feridas familiares, pressões internas, medos que crescem em silêncio. E Deus te coloca no campo para te dar sensibilidade, autoridade e discernimento para enfrentá-los. Não com força humana, mas com a coragem que nasce do secreto. Ele está te construindo para carregar aquilo que não se vê, para guerrear batalhas que nenhuma mãe percebe, mas que transformam destinos, para enxergar o que outros ignoram, para amar onde muitos desistiram, para semear onde poucos acreditam, para discernir aquilo que escaparia no olhar natural. E essa frase é verdade espiritual pura. O que Ele está construindo em você hoje será a força que vai derrotar gigantes amanhã. E não apenas os seus, mas os gigantes que atacariam o coração das crianças que você lidera. Você é preparada onde ninguém vê para proteger quem não consegue se proteger sozinho. O seu processo é a arma deles, a sua intimidade é o refúgio deles, a sua constância é o escudo deles. Por isso Deus te preserva no campo. Não é atraso, não é castigo, não é insignificância, é propósito, é fundação, é forja, é profecia sendo construída em silêncio. E é nesse lugar, longe das comparações, longe das expectativas humanas, que Deus coloca as sentenças de ministério que permanecem. No campo Ele te ensina a ouvir, a suportar, a discernir, a depender, a obedecer sem testemunhas, a amar sem retorno e a permanecer sem validação. E quem aprende a ser fiel no campo carrega algo que nenhum gigante consegue intimidar: identidade enraizada em Deus.
E quando chegar o dia, porque ele chega, quando um Golias aparecer diante de você, diante de sua turma, diante das crianças que você cuida, você não vai recuar, porque toda a coragem que parecia silenciosa estava sendo construída dentro de você enquanto ninguém percebia. O campo não é um capítulo, o campo é o alicerce, e Deus está construindo você com mais profundidade do que você imagina. No fim, o campo não era sobre ovelhas, era sobre formar um coração, e no ministério infantil também é assim. Deus não está apenas te treinando para ensinar crianças, Ele está te moldando para ser uma mulher segundo o coração dele. E se esse conteúdo falou com você, se algo dentro do seu coração fez sentido enquanto meditávamos sobre o preparo de Davi e o seu próprio processo no ministério infantil, eu quero te convidar com muita simplicidade a dar o próximo passo. Deus não te chamou para apenas fazer atividades, Ele te chamou para construir ministérios com propósito. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o curso Ministério Infantil com Propósito. Crie, ensine e discipule com excelência. É um treinamento onde eu te guio passo a passo para estruturar aulas com intencionalidade, criar materiais próprios, discipular crianças com profundidade e transformar sua sala em um ambiente de vida e revelação. Se você sente que Deus está te preparando para algo maior, este curso é para você. E para facilitar ainda mais o seu dia a dia, quero te lembrar que você também encontra todos os arquivos do Visuais Bíblicos, materiais completos, organizados e prontos para imprimir com designs infantis, fofos, cristãos e pensados especialmente para tornar o ensino mais leve, visual e memorável para as suas crianças. O link está na descrição deste vídeo. Agora, se esse vídeo te edificou, aqui vão 3 gestos simples que me ajudam a continuar produzindo conteúdos assim para vocês. Curta esse vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje e compartilhe com alguém do seu ministério. Você nunca sabe quem precisa desta palavra. E se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva aqui para receber todas as próximas reflexões, estratégias e materiais que vão fortalecer o seu chamado. Obrigada por caminhar comigo e que Deus continue te formando no campo, fortalecendo o seu coração e ampliando o seu propósito no ministério infantil. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.